Pai do Senhor para todos os irmãos, tudo bem? Nós estamos tendo os cultos na igreja, mas a nossa vida como cristão não para, porque nós somos servos do Senhor, independente da situação da nossa humanidade, a nossa vida continua firmada em Cristo, né? Estamos firmados na videira. E queria compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que os irmãos possam estar meditando e lendo a palavra de Deus, né? Nós estamos conseguindo abrir os templos com essa pandemia que está acontecendo não só em nosso país, mas também em outros, e temos que ficar em casa esses dias de quarentena, mas não estamos de férias do nosso Senhor. Continuar adorando, louvando e exaltando o nome daquele que vive para sempre e eternamente. Amém? Antes de estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar fazendo uma oração para agradecer ao nosso Deus por esse momento maravilhoso e poder estar reunido na presença dEle para adorar e louvar o nome dEle, né? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos em nome de Jesus Cristo por esse momento, por essa oportunidade, que a mão do Senhor venha sobre nós. Ó Deus, continua com o Teu Espírito Santo nos enchendo, meu Pai, nos fortalecendo, a que nós possamos a cada dia mais confiar em Ti, acreditar na Tua palavra, na Tua fidelidade, no Teu amor, porque o Senhor é santo, grande e maravilhoso. Foi o que te pedimos em nome de Jesus. Como os irmãos veem, estou com esse fone de ouvido, porque fica mais fácil para falar através desse microfone, para a voz sair mais nítida, né? Melhor para que nós possamos compreender. E a palavra que eu quero meditar com os irmãos está em João 3:16, que vai falar sobre a missão do Filho de Deus quando veio a esta terra, né? Para nos salvar, nos libertar e nos trazer de volta ao Criador. Que diz, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse é um texto muito conhecido de toda a igreja, e ele vai nos falar sobre a missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio a essa terra para nos salvar. E aqui nesse versículo, irmão, 16 apenas, vamos meditar um pouco nele. Vai nos mostrar, primeiro ele vai dizer, João diz, porque Deus amou. Quando ele fala Deus amou, ele está falando do maior ser, o Criador do homem, Criador dos céus e Criador da terra. Ou seja, está falando do maior ser e mais poderoso e o único Deus existente, e não há outro Deus, irmãos, como nós já sabemos disso. E esse Deus, esse maior ser, maior Criador, dono de todo o poder, dono de todo o universo, dono de todas as coisas, ele nos dá uma prova do seu amor. E qual é a maior prova do seu amor? Ele ama todo mundo, ou seja, toda a humanidade. Quando diz Deus amou o mundo, ou seja, maior ser, mostrando a maior prova de amor, amando o mundo, ou seja, toda a criatura, todos os seres humanos. Por quê? Desde o início, desde a queda do homem no jardim, da sua desobediência, porque nós sabemos que todos os nossos pecados ele tem uma consequência. E Adão e Eva teve as suas consequências. E desde daquela queda, a humanidade veio crescendo o pecado no meio da humanidade. O pecado foi se aumentando a cada dia mais. E precisava alguém perfeito pagar um preço por nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque temos nos afastado de Deus e precisava de alguém perfeito morrer naquela cruz pagando um preço, entregar a sua própria vida para a salvação de homens pecadores, homens falhos. E se nós formos procurar os profetas, homens de Deus, apóstolos, todos eles tinham os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Não poderia pagar um preço para trazer a humanidade de volta para Deus,
Porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E Jesus, como o Antigo Testamento nos ensina sobre o sumo sacerdote, porque tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por mês, por ano, melhor dizendo, uma vez por ano. Está em Hebreus capítulo 9. E ele, entrando essa uma vez por ano, ele entrava não sem sangue, como os irmãos já sabem do sacrifício dos animais. Os animais tinham que ser mortos e derramado o seu sangue, e o sumo sacerdote então oferecia por ele e pelo pecado de todo o povo, uma vez por ano. Aí o escritor aos Hebreus dá-se a entender para nós que Jesus entrou como sumo sacerdote no templo uma vez só, mas ao mesmo tempo ele sendo oferta e ofertante. Jesus não foi apenas oferta, mas foi também o ofertante ao mesmo tempo, não com sangue de animal, mas o seu próprio sangue. E precisava alguém perfeito, como eu disse, porque Jesus não tinha pecado. Nasceu de uma mulher virgem, gerado do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, mas não teve nenhum pecado. E a Bíblia diz que ele veio para morrer pelos nossos pecados, e foi realmente o que aconteceu. E nós vamos encontrar Deus dando essa prova de amor através da morte do seu Filho. Porque Deus amou o mundo, o maior ser, mostrando a humanidade, toda a humanidade, o mundo. E qual foi a forma? Ele diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho. Então ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos nós somos salvos através de Jesus, quando levantamos as nossas mãos para aceitá-lo como Salvador. Mas segundo a vontade do Espírito. E quando andamos segundo a vontade do Espírito, nós estamos andando segundo a vontade de Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, a partir do momento que nós aceitamos Ele, deixamos de andar segundo a vontade da nossa carne, andamos segundo a vontade do Espírito, todos aqueles nossos pecados que a gente tinha já foi jogado fora. Não, uma condenação há. Não importa que as pessoas falem: aquele lá fazia isso, fazia aquilo, agora quer ser crente. Não tem problema que fale. O importante é que a sua vida com Cristo já está justificada. Nós somos justificados. A Bíblia diz que depois da morte de Cristo, justificados, pois através do sangue do seu Filho, temos paz com Deus. E o apóstolo Paulo também diz que nós somos justificados através do sangue de Jesus. Deus nos mostra a maior prova do seu amor, através da morte do seu único Filho para morrer por nós, para que nós tenhamos o quê? Agora vem o segredo: a vida eterna e a salvação. Então, fique com essa palavra: Deus, maior ser, amou. Mostrou a maior prova de amor, amando todo o universo. Não tem os queridinhos, os poucos, não. Deus amou todos, toda a humanidade. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Todos têm direito à salvação, à vida eterna. Mas nós temos que procurar, de alguma forma, se aproximar de Deus. E o que Ele fez? Qual foi a maior prova de amor dele? Deu o seu único Filho, para que nós não venhamos a perecer. Assim como um pouquinho antes nesse texto, Jesus mesmo diz nesse texto, que quando as pessoas olhavam para a serpente no deserto que Moisés levantou, eles eram curados. Aí Jesus diz: importa que todos aqueles que olhem para o Filho do Homem, esse olhando para ele sendo levantado, esse será curado, ou seja, esse vai ser perdoado os seus pecados. Ele vai se aproximar de Deus, porque todos aqueles que olham para Ele, que crê nele, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Vamos ficar com essa palavra, independente do que esteja acontecendo. Não vamos largar Cristo de maneira alguma, vamos continuar com Ele, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Fique com essa simples palavra. Amém, irmãos? Que o Senhor possa falar a cada coração. É uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite e está transmitindo para os irmãos. Vamos continuar na comunhão com Cristo, porque Deus tem para oferecer a vida eterna, a salvação. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos continuar firmes, perseverando, acreditando que o nosso Deus está conosco. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Vamos ficar com aquele hino que diz:
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E Ele está vivo, irmãos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. No momento em que Ele ressuscitou, nós nascemos novamente uma nova criatura. Quando Ele morre, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. E quando Ele ressuscita, irmãos, nós nascemos junto com Ele, ressuscitamos junto com Ele. Ou seja, para nós entendermos, Ele morre, nós morremos para o mundo. Ele ressuscita, nós ressuscitamos para Deus. E o nosso Deus é fiel e vai cumprir essa promessa.